Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema espinhoso, um tema polêmico, do jeito que o Enem gosta. A questão de hoje é sobre o Estado laico, separação entre o Estado e a Igreja. A separação entre o Estado e a Igreja é um tema que está sempre em pauta na política brasileira. Isso porque ele vem lá do final do século XIX, início do século XX, quando você tem a proclamação da República e a separação oficial do Estado e da Igreja, com o fim do Instituto do Padroado, que permitia aí que o Estado interferisse diretamente na Igreja, mas que também, em contrapartida, pudesse dar alguns benefícios para a Igreja Católica, no caso, que era a Igreja que era compadrinha do Estado naquele momento. E desde então você tem aí uma série de coisas que tem a ver com essa questão da influência da religião no Estado. O Brasil é um Estado de maioria cristã, enquanto território, a maioria da população é cristã mesmo, mas ele contém em si diversas minorias religiosas. Você tem em alguns momentos maior ou menor perseguição a essas minorias religiosas. A gente precisa pensar um pouco, refletir sobre como essa questão pode cair no Enem. Pode cair de diversas formas. Aqui, essa questão traz uma delas, que é a questão sobre a multiplicidade das religiões. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura que vocês vão ver aí na sua tela ou na sua apostila. A imagem que a questão traz é uma charge do chargista Simanca, aqui para o Jornal da Tarde, um jornal da Bahia e da região de Salvador. E ele traz o seguinte título: MPF de São Paulo pede a retirada da frase "Deus seja louvado" das cédulas. A partir daí, você tem diversas divindades de religiões diversas, Deus, Cristo, Iemanjá, Ganesha, disputando quem é o tal do Deus que está escrito na nota de R$50, ali na cédula monetária que está escrito "Deus seja louvado". Essa é uma questão que foi polêmica já há alguns anos, mas que de vez em quando volta à tona, quando algum político, por exemplo, deseja incluir na Constituição, em alguma legislação, essa frase, "Deus seja louvado", ou qualquer outra que remeta à Bíblia e tudo mais. Que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui é na questão da multiplicidade das divindades, porque isso aqui vai ser uma dica para resolver a nossa questão. O enunciado traz para a gente a seguinte informação: a laicidade do Estado brasileiro, isso é, a separação entre Igreja e Estado, que tem início junto à proclamação da República, tem em sua defesa nos dias de hoje. Vamos prestar atenção aqui nessa frase, "nos dias de hoje", porque ela vai ser importante para a gente selecionar, dentre as alternativas, aquela frase que melhor completa esse enunciado, que é o que a questão está pedindo aqui. A defesa nos dias de hoje, não a defesa histórica. Alternativa A: a garantia de não interferência do Estado na religiosidade. O Estado interferia na religiosidade antes da Constituição de 1891, antes da virada do regime imperial para o democrático, porque era prerrogativa do imperador, por exemplo, nomear os bispos, era prerrogativa do Estado decidir onde seriam construídas as paróquias e coisas desse tipo. Então essa alternativa está incorreta. Alternativa B: a defesa dos valores da moral cristã no âmbito das leis. Você não tem uma defesa da moral cristã no âmbito legal propriamente dito, e certamente isso não está ligado à defesa do Estado laico. O que você tem em si é uma supremacia da moral cristã por conta da maioria cristã aqui que existe no território brasileiro. Mas isso não é uma defesa do Estado laico, não é equivalente, então também está incorreta. Alternativa C: a proibição de institutos políticos como o regime do padroado. O padroado foi extinto com a virada do regime, então você está falando aqui de uma questão histórica, não é uma questão atual. Então, incorreta. Alternativa D: a oferta de matérias religiosas e catecismo nas escolas públicas. A gente sabe hoje que existe uma oferta de algumas disciplinas religiosas nas escolas públicas. É o caso aqui do Rio de Janeiro, é o caso de outras cidades aqui pelo país, mas isso não é, mais uma vez, uma defesa do Estado laico. Muito pelo contrário, aqueles que defendem o Estado laico são críticos a ações como essa. E a alternativa E, que então é a alternativa correta: a proteção às práticas religiosas e expressão de fé minoritárias. Existe aí essa defesa de que o Estado, por ser garantidor da vida e dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, deve também defender os direitos à fé, o direito de professar a sua fé no âmbito pessoal, independente de qual seja essa fé. Então, sim, aí a defesa das fés minoritárias que a gente pode verificar na figura por conta dos diversos deuses que ali estão. Então, a alternativa correta é a alternativa E,
né, falando aqui sobre a questão das fés das minorias, aí que no Brasil a gente pode falar sobre as religiões de matriz africana, né, candomblé, umbanda, sobre o judaísmo, sobre o islã que tem crescido no Brasil, mas essa não é a única forma que a religiosidade e o Estado laico podem cair no Enem, né? Pode cair também com uma questão relacionada aos direitos de gênero, aos direitos da sexualidade, aos direitos da mulher e por aí vai, tá? Lembrando sempre disso aí quando você for estudar. Boa sorte nos seus estudos.